E agradecemos a Deus por estar aqui. Eu acho que ele mudou a data do aniversário só para eu poder pregar à noite, né? Porque se fosse no dia 31, eu não poderia vir, que eu começo a trabalhar no dia 31. E aí, como ele não pode ficar sem minha presença, ele mudou a data do aniversário. Eu agradeço muito os irmãos, agradeço a igreja, agradeço o pastor, agradeço a Marilda, simpatia, cuidado conosco ali, na hospitalidade. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui tem muito texto para ler, nós não vamos ler todos, só quero ler Mateus 23, e os outros eu só vou citar. Se os irmãos quiserem olhar aí durante a pregação, os irmãos vão acompanhando aí os textos que nós estamos citando, não vamos ler. Mas esse aqui eu quero ler. Mateus 23. O objetivo desse sermão é trazer um conhecimento de Deus para nós. E nesse conhecimento é levar a nossa fé e o nosso comportamento, né, a nossa imitação desse Deus maravilhoso. Para imitar Deus, eu tenho que saber como é que Ele é, como é que Ele age. E aí nós vamos aprender um pouco sobre Ele hoje, nesses textos que nós vamos citar aqui, essas histórias que nós vamos contar. Tudo vai falar do mesmo ponto. Quando você sair daqui, você vai estar com isso gravado na cabeça, porque eu vou repetir a mesma coisa durante uns 20 minutos aqui. Amém? Amém. Então, Mateus 23, versículo 37. Versículo 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, o teu amor é infinito. E por mais que nós preguemos e falemos e meditemos e leiamos e aprendamos, Deus querido, nós não chegamos nem perto do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia, da tua fidelidade. Ó Deus amado, da tua presença, do teu agir. Ó Deus amado, da tua ternura, da tua mansidão, a tua humildade. Ajuda-nos a entender um pouco hoje mais dessas coisas todas, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos pela tua presença e pelo teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Irmãos amados, o pastor ficou me cobrando ali um tema para o sermão, e realmente eu pensei em tanta coisa, não para falar, né, mas para encher essa palavra. E tinha um tema negativo, pastor, e a gente nunca faz um tema negativo para o sermão, tá? Então, por exemplo, Deus não desiste das nossas vidas. Isso não é tema de sermão, porque tem um não bem no meio do tema. Deus não desiste da nossa vida. Mas esse seria o tema, viu, Iago? Aí eu mudei, para não tirar esse não, eu coloquei simples. Deus sempre cumpre seus propósitos em nossas vidas. Amém? Vamos falar todos juntos? Deus sempre cumpre seus propósitos em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Uma das coisas que eu mais gosto é daqueles aplicativos de trânsito. Aquilo é uma maravilha, né? Ele fala assim, vira à direita, aí você vira à esquerda. Você pensa que ele desiste? Ele não desiste, não. Ele refaz a rota e põe você de volta no caminho. Aí ele fala, vira à esquerda, aí você vai e vira à direita. Você pensa que ele desiste? Ele não desiste. Ele logo põe você de volta na rota de novo. Às vezes tem que dar uma volta grande, longa, mas ele não desiste. É assim Deus comigo e é assim Deus com você. Ele fala, vire à direita, e você faz outra coisa totalmente absurda, lá não tem nada a ver. Mas ele não desiste, ele redireciona a rota, e ele vai te cercando de todos os lados, porque o objetivo dele é cumprir os propósitos dele na sua vida. Esse é o tema, essa é a tese que nós queremos aqui mostrar para os irmãos dentro de muitas histórias bíblicas, de muitos textos, tá?
E isso é o conhecimento de Deus, saber como que Deus é, qual é a sua essência, como Ele age, como Ele sempre vai agir. Como Ele age, como Ele é e como Ele sempre vai agir, não tem erro, é isso aí que Ele é. E Ele diz para o povo de Israel, Ele diz assim, eu, o Senhor, não mudo. Essa é a nossa salvação, Ele não muda. Ele é firme, Ele tem caráter. E digo mais, irmãos, o conhecimento de Deus é o grande objetivo da vida. Em João 17,3, Jesus fala assim, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é o quê? Conhecer Deus. Conhecer Deus. Oséias, eu já ouvi Oséias 6,3 aqui na televisão, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o objetivo dessa palavra, então, hoje é isso, que você conheça o Senhor. Jeremias 9,24 diz assim, não se glorie o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, mas aquele que vai se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então, conhecer a Deus é o propósito de você ter nascido, de você estar vivo. Conhecer como é que Ele é e como é que Ele age. Hebreus 3, 9, versículo 9 e 10, ele reclama com o povo de Israel, ele fala assim, olha, esse povo viu as minhas obras, os meus milagres, durante 40 anos, e eles não conheceram os meus caminhos. 40 anos vendo as obras de Deus, os milagres, e eles, o negócio não entrou, não entenderam, não sabiam como é que Ele era. Falharam, né? E por isso não puderam crer. E eles não creram e ficaram de fora por causa da incredulidade. Porque o conhecimento de Deus é a base da nossa fé. Quanto mais eu conheço, mais eu confio. Amém? Chega uma pessoa estranha na sua casa, você vai deixar ela entrar? Você não conhece. Você não confia. É simples assim. O nosso relacionamento com Deus, a mesma coisa. Se eu não conheço, eu não confio. Na hora do problema, da dificuldade, eu fico desesperado. Foi assim com os discípulos lá atravessando o mar. E Jesus acalma a tempestade. E eles falam, quem é esse? Essa pergunta diz o quê? Eles não conheciam. O problema é esse. O problema não é que eles não tinham fé. Eles não tinham fé, esse é um problema. Mas antes desse não ter fé, tinha o outro problema, que era o problema que gerava o problema de não ter fé. Eles não o conheciam. Quem que é esse? Eles não o conheciam. Aquele que não ama, como é que é? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Qual que é o problema? Eu sempre achei que era não amar. Eu falei, então agora eu vou amar. Me segura. E não dá certo, entendeu? Porque para amar, você tem que conhecer a Deus. O conhecimento é a base da nossa fé e é a base da nossa imitação do Pai. Quando nós o conhecemos, nós o imitamos com o peito cheio. Fala, mas você fez isso? Eu fiz. Meu pai é desse jeito, eu não posso deixar de ser desse jeito também. Porque conhece o Pai. E o que nós queremos conhecer do Pai nessa noite é isso. Ele cumpre os seus propósitos em nossas vidas. Amém? Vamos aqui então ver alguns textos. Não vou citar aqui, os irmãos abrem aí, mas eu não vou ler. Romanos 1 tem essa pergunta. Né? Porque as pessoas que não conhecem a Deus, eles ficam pensando mal dele, ficam pensando errado sobre ele. E por causa disso, eles cometem tolices. Né? Mas a pergunta que Paulo faz em Romanos 11, versículo 1, fala assim, Deus desistiu do seu povo? Essa é uma pergunta que perpassa a história toda de Israel. E muitas vezes da igreja também. Deus desistiu do seu povo? Sim ou não? Não.
Paulo fala, não, Deus não desistiu do seu povo, aquele povo que ele conhece, aquele povo que ele, lá na eternidade, ele escreveu seus nomes no livro da vida, ele não desiste do seu povo. E essa é a luta de Deus com o povo de Israel, na história do povo de Israel. Quando eles estavam escravos no Egito, eles faziam essa pergunta, cadê Deus? Deus esqueceu de nós, Deus nos abandonou. E Deus aparece a Moisés e fala, eu ouvi as orações do meu povo, eu vi o seu sofrimento, e eu vou livrá-lo. Ele não esqueceu. Passou 400 anos. Né? 400 anos e a memória dele estava muito boa a respeito do seu povo. Ele não desistiu do seu povo. Quando o povo estava sendo castigado por sua idolatria, sua maldade, e eles foram cativos para a Babilônia, e eles falaram, não, agora Deus esqueceu de nós, agora Deus nos abandonou, agora não tem mais jeito. Né? E Deus fez a pergunta assim, cadê a carta de divórcio que eu dei para vocês? Antigamente, quando o homem mandava a mulher embora, ele tinha que dar a carta para ela. Era uma prova que ele não queria mais ela, e aí outro homem podia ficar com ela. Se o cara fosse lá reclamar, fala, não, rapaz, aqui, ó, tem um documento aqui escrito, assinado, que você desistiu dela, você não quer mais ela, então, dançou, a fila anda. Não é? Então, tinha que ter a carta mostrando. Não é? E Deus falou assim, por acaso eu desisti de vocês? Cadê a carta de divórcio? Que eu assinei dizendo que eu não quero mais vocês. Não tem carta. Não tem assinatura de Deus, Deus nunca fez essa carta. Então vocês são ainda meus, e serão meus para sempre, porque eu nunca fiz uma carta dessa. Então é isso, irmãos, Deus, Ele sempre cumpre os seus propósitos para o seu povo. E nós temos muitas histórias nesse sentido, não é? Adão e Eva. Tem gente que acredita muito em vida devocional, né? Fala, não, se você ler a Bíblia todo dia e orar todo dia, tudo vai dar certo. Amém? Não deu certo com Adão e Eva. Não deu. Eles faziam um culto doméstico todos os dias. E quem que era o pregador lá naquele culto doméstico? O próprio Deus estava lá com eles, aparecia lá e conversava com eles. E mesmo assim a coisa deu errado. Que coisa, hein? Mas Deus desistiu? Não, no outro dia Deus apareceu do mesmo jeito. Ele já sabia o que tinha acontecido, mas ele foi lá. E Adão, cadê você? Ele sabia onde Adão estava. Queria que Adão já confessasse o pecado, Eva, e já resolvesse tudo ali naquele momento. Não teria problema nenhum, gente. Mas não pôde ser resolvido, porque Adão e Eva não quis reconhecer o pecado. Deus desistiu? Não, Deus falou, faz pele de animais para vocês se vestir, prefigurando Jesus que iria morrer por nós. E nós cantamos a música que somente pelo sangue, é porque Deus não desistiu, Ele arrumou um jeito de nos receber. Esse povo pecador, esse povo que não aprende, esse povo sujo, o único jeito de lavar esse povo, de botar eles para chegar perto de mim, e nós temos comunhão, é através da morte do meu filho, então vamos lá. Vamos resolver essa parada. Vamos resolver essa parada. Então, Deus não desiste dos seus propósitos. Deus sempre cumpre os seus propósitos. Irmãos, na Bíblia nós temos muitos exemplos. Né? Você tem, por exemplo, o exemplo que eu gosto de citar muito é o exemplo de Sansão. Né? Sansão, desde o ventre, ele foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel. Tá? A mãe dele não comeu comidas impuras, não bebeu vinho, não cortou o cabelo dele quando ele nasceu, e ele cresceu com aquele cabelo grandão, e o propósito dele era livrar Israel. Mas ele queria livrar Israel? Não queria, ele queria era ficar na farra, né? Ir para o forró, pegar a mulherzada. Era isso que Sansão queria. Deus desistiu? Deus deu um jeito de, através dessas mulherzadas, ele derrotar os filisteus, brigar com os filisteus e livrar Israel. E no final da vida de Sansão, ele reconhece que deu rata, deu bobeira, né? E ali naquele último momento de vida, ele ainda livra Israel. Porque Deus sempre cumpre os seus propósitos em nossas vidas, não importa quantas vezes nós erramos o caminho e pegamos a estrada errada.
Deus não está nem aí. Ele tem um jeito, ele vai dar um jeito, ele vai corrigir. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Pai. É melhor do que o GPS. Muito melhor. Então, irmãos, eu estou contando a história de Sansão, mas tem a história de Jonas, né? Deus disse para Jonas, vai para Tarsis. O que ele fez? Não, vai para Nínive. Ele foi para Tarsis. Deu certo o plano de Jonas? O plano de Deus deu certo? Deu certo, porque Deus cumpre os seus propósitos. Ele dá um jeito de fazer a coisa acontecer. Não sei o que ele tem que fazer, mas ele faz. Deus maravilhoso, irmãos. Deus maravilhoso. Você tem a parábola dos lavradores. Aqui eu vou entrar em Mateus, que tem várias histórias aqui de Mateus, né? A parábola dos lavradores. Fala assim, o homem plantou uma vinha e tal, arrendou ela para umas pessoas e mandou, então, seus servos ir lá pegar a parte que era dele. E aí, os caras lá estavam cuidando da vinha, o empregado veio para pegar a parte do patrão e eles bateram nos primeiros. Mandou outros. Eles apedrejaram aqueles outros. Mandou outros. Eles mataram. E mandou outros. E assim muitas vezes. Para a história não encobridar, Jesus para aí, mas foi incontáveis as vezes que Deus mandou as pessoas ir lá pegar a parte dele. E eles, não vamos dar. O que ele fez por último? Mandou o filho, que ele não desiste, irmãos. Ele é insistente, ele não desiste, ele mandou o filho. E eles mataram também o filho. Eles mataram também o filho. Mas aqui no capítulo 23 de Mateus, que nós lemos, né, eu não quis ler o texto todo, mas antes de chegar no versículo 37, Jesus está falando com os escribas e fariseus. Eu vou ler essa parte aqui. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam o sepulcro dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos e dizem, se nós tivéssemos vivido no dia dos nossos pais, nós não teríamos sido cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunhos contra si mesmos, de que vocês são filhos dos que mataram o profeta. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram, serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno. Por isso, eis que eu estou enviando profetas, sábios e escribas. Deus está falando, Jesus está falando com os escribas, está falando, vocês sempre mataram os profetas, os pais de vocês sempre apedrejaram e mataram os profetas. Os enviados de Deus. E você acha que ele desistiu? Ele falou, não desisti não, vou mandar mais. Eu vou continuar mandando. Está aqui, ó, irmãos. Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios, escribas, a uns vocês matarão, a outros crucificarão, a outros vocês açoitarão na sinagoga e perseguirão de cidade em cidade. Ele nunca desiste. E eles fizeram isso com os apóstolos, depois de ter feito com os profetas todos do passado, Jesus mandou apóstolos, mandou escribas, mandou profetas, e eles continuaram matando. E Deus desistiu? Não, até hoje eles estão matando os servos do Senhor Jesus, nos países muçulmanos, nos países comunistas, e por muitos outros motivos, matam, prendem, torturam. Ele nunca desistiu, irmãos. No texto aqui que nós lemos de Jerusalém, essa é uma das figuras lindas que realmente comove o meu coração, né? Porque quando os machistas querem xingar uma mulher, o que eles falam? Galinha. Sua galinha. E Jesus disse, eu sou uma galinha. Aleluia. Eu sou uma galinha, Jesus disse. Uma galinha que tenta ajuntar os pintinhos debaixo das asas. Eu me esforço, e vocês nunca quiseram, está aqui, ó. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha, ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. O Criador do universo, ele se coloca nessa posição, e ele diz, aquele animalzinho tão frágil, né? A galinha. E ele se coloca ali como uma galinha e diz, eu quero ajuntar vocês debaixo das asas. Quanta ternura, irmãos, quanto amor, quanto carinho, quanta humildade do nosso Deus. E vocês não quiseram. Ele desistiu, irmãos?
Ele não desistiu. Aqui o texto fala assim, ó, eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu afirmo que desde agora não me verão mais. Até que, esse até que está dizendo que ele não desistiu. Eu tentei quantas vezes juntar você debaixo das asas e vocês não quiseram. Mas vocês vão ficar um pouco sozinhos até que vocês digam, bendito que vem em nome do Senhor. Aqui ele está fazendo uma promessa, um dia vocês vão me aceitar, um dia vocês vão chamar por mim, e eu vou socorrer vocês, porque ele não desiste de nós, irmãos. É um Deus maravilhoso. E aqui tem várias outras, né? Aqui tem a parábola, os assassinos dos profetas, a nova aliança. O que é a nova aliança? Hebreus capítulo 8, versículo 9. Ele fala, ó, eu vou fazer outra aliança com vocês. Sim, porque eu fiz uma aliança com vocês lá no Sinai, e vocês não cumpriram. Aquela aliança bilateral, não é? Eu faço isso, vocês fazem isso, e tudo fica muito bom. Só que a parte do povo, eles nunca cumpriam. Deus desistiu? Não, eu faço acordo com esse povo, a gente faz contrato, a gente faz aliança e eles não cumprem a parte deles. O que é que eu posso fazer? Deixa para lá, né? É melhor deixar para lá. Deus, não, eu vou fazer uma outra aliança. Agora eu vou fazer uma que eu quero ver ela não dar certo. Nessa aliança que eu vou fazer agora, eu vou colocar minhas leis dentro do coração de vocês. Aí eu quero ver vocês não obedecerem. Nessa aliança agora, eu vou perdoar os pecados de vocês. E nessa aliança agora, eu vou fazer com que vocês me conheçam. E vocês vão me conhecer, desde o menor até o maior. Ele providencia um jeito, ele dá um jeito, ele providencia um meio. Ele não foge na hora do problema. Quando a coisa dá errado, ele fica firme, irmãos. Ele fica firme. E aí, irmãos, tem muitas histórias dessas, né? Deus demora nas suas promessas. Pedro fala assim, olha, Jesus está demorando a voltar, será que ele não vai voltar? Será que ele esqueceu? E Pedro fala, não, ele não esqueceu. É que ele é muito paciente, ele está esperando vocês se converterem para vocês serem salvos. Já era para ele ter chutado o balde há muito tempo, irmãos. Mas ele não desiste, ele fica firme, ele continua lutando para cumprir os seus propósitos. Esse é o nosso Deus. O Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos é outro momento da vida de Israel que o povo falava isso. O povo falava, não, nós estamos acabados. Nós já era. Não tem mais jeito, não. Nós é igual um vale de ossos secos lá, morto, ressecado, amontoado, sem esperança. E Deus manda o profeta Ezequiel dizer para eles, falando, não, vai lá, fala com aqueles ossos secos, eles vão se levantar, eles vão criar carne, eles vão se tornar um grande exército, porque Deus cumpre os seus propósitos. E ele fala mesmo isso em Ezequiel. Fala, vocês estão falando que vocês estão ossos secos, vocês estão mortos. Não estão, não, eu vou cumprir meus propósitos na vida de vocês. Não importa quão difícil, quão terrível seja a situação, irmãos. E Isaías 49:15 tem aqueles exemplos que os irmãos conhecem, a mãe que desiste do filho. Ele fala assim, por acaso uma mulher esquece do filho do seu ventre? Sim, acontece isso. Né? É difícil, mas acontece. Mas mesmo que isso acontecesse, eu não desisto de vocês. Está escrito lá, Isaías 49:15, irmãos. Ele é o Deus de toda resiliência. A gente ouve muito falar essa palavra hoje, é uma palavra moderna. Resiliência, sabe o que é resiliência? Quando tudo dá errado, quando você se machuca, quando você fracassa, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Resiliência. Não desistir, Deus não desiste. Né? Em todo tempo, irmãos, mesmo quando não fazemos a vontade do Senhor, Ele sempre age para cumprir seu propósito. Nossas tolices nunca o farão desistir do sonho dEle para nós. Qual é o sonho dEle para nós? Nós sermos conformes à imagem do seu Filho. Ele nunca vai desistir desse propósito na sua vida. Até você se parecer com o Senhor Jesus.
Até você ser transformado na imagem do Filho de Deus. Essa é a palavra, irmãos. Eu escrevi, mandei para alguns esses textos, né? Esse aqui, porque eu sou um exemplo vivo dessa misericórdia, não é, irmãos? Fui pastor 20 anos, eu li essa Bíblia. O pastor João acompanhou algumas leituras, né? A gente leu essa Bíblia, a gente jejuava 3 dias sem comer, só bebendo água. Aquele santarrão mesmo, abençoado, entendeu? E eu desviei, irmãos. Eu desviei. Até hoje eu não consigo entender isso, né? Eu não consigo explicar, né? A gente fala assim, mas largar a esposa, largar filhos, largar o pai, largar a mãe para seguir a Jesus, né? Coisa difícil, né? Eu larguei tudo isso para ir para o forró. Largar um discípulo maravilhoso desse, né? Na beira da estrada, né? Abandonado, sem ninguém para cuidar. Realmente é coisa incompreensível, irmãos, incompreensível. Mas agora eu estou aqui falando, já tem 8 anos que Deus me trouxe de volta. Né? E aí, então eu tive que escrever esse aqui, ó. Eu fui para Deus como um pitbull doente, que morde a mão daquele que põe remédio nas suas feridas. E mesmo com as mãos sangrando, ele não me largou. Ele não me largou e não vai te largar. Mesmo que você morda na mão dele, ele tentando te salvar, tentando te curar, tentando te limpar, tentando te consertar, mesmo com as mãos sangrando, ele não vai te largar. Muitas vezes Deus se afastou de Israel, mas se afastar não quer dizer desistir. Os pensamentos e os planos continuam. Ele fala para Jeremias, só eu sei os planos que eu tenho para vós. Planos de paz e não de mal. Ele não desiste nunca, irmãos. É o Deus de toda resiliência. E aqui eu quero aplicar isso na nossa vida, não é, irmãos? Não é sobre tudo dar certo, e sim ter a atitude certa quando tudo dá errado. E aqui já passa para a nossa imitação de Deus. Né? Esse é o Deus que não desiste. Ele não desiste nunca. Ele não desiste dos seus filhos. Não é sobre tudo dar certo, porque a gente tem aquela mania de querer que tudo dá certo, e quando tudo dá errado, a gente faz beicinho, emburra, não sabemos lidar com a frustração, quando as coisas dão errado. Mas não é sobre tudo dar certo, é sim ter a atitude certa quando tudo dá errado. O que você vai fazer quando tudo der errado? Você vai desistir, vai chutar o balde, vai sair correndo? Essa é a atitude mais comum que a gente vê todo dia, né? Principalmente dos homens. Gente, quantas mulheres que têm filhos deficientes, a primeira coisa que acontece é o marido vazar. Ele não sabe enfrentar uma situação difícil, ele não sabe se sacrificar por um filho deficiente. Não é sobre tudo dar certo, é sim a atitude certa quando tudo der errado. O pastor me contou a experiência dele, estava viajando com os estudantes, e um estudante esqueceu o passaporte lá no banco do avião, em Joanesburgo. O outro avião decolou, foi embora com o passaporte do menino. E agora, o que fazer? A pessoa responsável saiu correndo. Deu errado. Agora não tem jeito de sair da, não tem como comprovar nada sobre aquela criança. A única coisa que ele pode fazer foi orar, né? Senhor, o que é que eu faço? E aí Deus foi mostrando o que fazer, como agir. Deus foi abrindo as portas, Deus foi fazendo milagres. E tudo deu certo. Mas já imaginou se ele entra em desespero? Se ele arranca os cabelos, começa a chorar, senta no chão. Tudo deu errado ali naquele momento. Mas não é hora de chorar, não é hora de arrancar os cabelos, não é hora de sentar no chão, não é hora de dar birra, não é hora de fazer beicinho. É hora de falar, Senhor, peguei o caminho errado, o que nós vamos fazer agora? Ele vai orientar o caminho certo. Ele nunca desiste dos seus planos para nossas vidas. E nós somos imitadores de Deus como filhos amados.
Todo dia, gente, as coisas dão errado para nós. Um pneu fura, tem uma batida, sei lá, fica doente na hora errada, alguém atrasa. Todo dia tem uma situação dessa, é ou não é? Não sai como planejado. Não sai como planejado nunca. Não é para tudo dar certo, irmãos. O que Deus quer ver é a sua atitude. O que você vai fazer? Como que você vai reagir? É isso que Deus quer ver nas nossas vidas, irmãos. Nós temos duas atitudes diferentes, com Pedro e Judas, né? Quando tudo deu errado, Judas teve uma atitude de desistir, de se aproveitar da situação, de fugir do Senhor. Pedro tem uma atitude de quebrantamento, quando tudo deu errado. E as coisas clarearam para ele. Vamos botar isso no coração, irmãos. Deus é um Deus que está conosco. Deus é um Deus que quer consertar todas as situações. Mas nós precisamos aprender a ser como Ele. A nunca desesperar, a nunca entrar em pânico, mas sempre confiar que Deus está do nosso lado. E Ele não desiste. E Ele sempre cumpre os seus propósitos em nossas vidas. E mais do que isso, irmãos, terminando, usar essa fé não somente a meu favor, mas a favor do meu irmão, do meu próximo. Tá? Meu irmão desviou, meu irmão fez besteira, meu irmão fez uma loucura, meu irmão... Mas a gente tem que acreditar para ele. Deus vai cumprir o propósito na vida dele. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, eu não sei como é que ele vai fazer. Mas ele vai fazer, ele vai cumprir o propósito dele na vida do nosso irmão. Amém? É essa fé que nós precisamos ter a respeito também uns dos outros, não somente a respeito de nós mesmos. Né? Não importa o que o meu irmão faça, não importa por que caminhos que ele ande. Nós cremos nesse Deus, que é o Deus de toda resiliência. E que nossas falhas, nossos pecados, nossas bobeiras, nossas tolices, nunca o surpreende. Ele sempre tem um plano para consertar a situação. Vamos ficar em pé? Vamos falar com esse Deus. Nosso Pai, mais uma vez nós abrimos nosso coração diante do Senhor. E hoje aprendemos um pouco de Ti, como que o Senhor age em relação ao Teu povo, em relação aos Teus filhos. Muito obrigado pela Sua palavra, Senhor. Esses são os teus caminhos, essa é a sua maneira de agir. É por aí que o Senhor tem caminhado durante toda a história da humanidade, salvando vidas, mesmo quando o Senhor é rejeitado, mesmo quando o Senhor é apedrejado, mesmo quando o Senhor é achincalhado, mesmo quando, ó Deus amado, depois de ter, ó Deus, vindo ao nosso encontro, quantas vezes, muitas vezes, ó Deus amado, e nós duvidamos do Senhor, o Senhor não desiste, mas o Senhor continua indo em busca da ovelha, ó Deus que se desviou, ó Deus querido, o Senhor é o Deus que se sacrifica por nós, que dá um jeito para resolver nossos pecados, nossa sujeira, ó Deus amado, nossas maldades. Bendito seja o Senhor, ó Deus. Tua igreja, teus filhos aqui nesse lugar, ó Deus amado, só temos que dizer isso diante do teu trono, diante dos teus anjos, ó Deus amado, diante dos 4 seres viventes, os 24 anciãos, ó Deus, aqueles que estão continuamente diante do teu trono de glória, te adorando. Nós nos ajuntamos a eles, ó Deus, para dizer: bendito seja o teu amor, bendito seja a tua misericórdia, bendito seja a tua resiliência, ó Deus. As suas misericórdias duram para sempre, Senhor. E, ó Deus amado, o mal, o nosso mal, nunca vai derrotar o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Nós estamos muito felizes, nós nos sentimos muito privilegiados em invocar o teu nome, ó Deus, em crer no Senhor, em invocar, ó Pai, e confiar em ti, Senhor. Muito obrigado por esse momento, por essas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, ó Deus, até o Senhor completar o teu propósito na vida de cada servo teu que está aqui nesse lugar agora. E, ó Deus, aqueles que não estão e que serão trazidos pela tua graça, nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Podem sentar, irmãos. Obrigado. Obrigado, pastor.